Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coopera TI. Eu sou o Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e hoje eu vou falar um pouquinho sobre templates ARM e como utilizar esses templates para a gente poder criar ou automatizar alguns ambientes, alguns recursos e como a gente pode utilizar ele da melhor forma possível, tá? Como sempre, eu uso sempre exemplos do meu dia a dia para criar conteúdo aqui para o canal e surgiu uma demanda de automatizar ou de programar ou de ter algum padrão para a criação de máquinas virtuais, criação de recursos, né, baseados em um ambiente que eu precisava montar, né? Então eu optei por criar um template ARM que ele é utilizado para é um arquivo JSON, né, que a gente consegue descrever toda a infraestrutura como um texto, né? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre a parte de DevOps, né, que a gente vai transformar a arquitetura em código. E vamos utilizar um template ARM para poder colocar campos obrigatórios, para colocar alguns parâmetros, para colocar variáveis, utilizar recursos, usar como referência, né? Então a gente pode replicar o mesmo ambiente, ou o mesmo recurso, ou a mesma máquina virtual várias vezes utilizando o mesmo template ARM, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o template que eu vou usar nesse laboratório, vou mostrar para vocês como funciona. Vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo rápido, não vou explicar todos os detalhes do arquivo, mas dá para ter uma boa noção de como fazer, tá? Então eu vou mostrar como eu fiz esse arquivo, como eu configurei ele, como que eu utilizo ele para criar uma máquina virtual, por exemplo, beleza? Então, vocês estão vendo aqui minha tela, eu vou abrir já o meu recurso direto no Visual Studio Code, que é mais fácil para a gente poder visualizar o arquivo, tá? Então tem aqui o meu arquivo JSON já aberto, tá? Então eu vou só deixar um pouquinho maior aqui a tela para a gente acompanhar. Então aqui ele é um template, ele é escrito no formato JSON, então tem vários parâmetros, tem várias opções que eu posso já setando aqui, pelo menos deixando alguma coisa como padrão, ou posso deixar opções para poder alterar. Eu posso construir um template pronto aqui, né, e facilitar no momento de criação de uma máquina virtual. Se a gente consegue padronizar a criação de VMs, a gente consegue padronizar nome de usuários, a gente consegue padronizar nome de discos, de interface de rede, enfim. A gente consegue fazer uma padronização e manter sempre, né, um arquivo único para subir alguns determinados recursos dentro do Azure. Então aqui, como vocês podem ver, aqui é a declaração do esquema, né, dele, como que ele funciona. Os parâmetros, então eu já tenho aqui o admin user, então eu posso colocar aqui um admin user, então esse vai ser o usuário admin da minha máquina. A senha, a quantidade de caracteres da senha, por exemplo aqui 12, e aqui eu começo a fazer o DNS label, por exemplo, o nome do IP público. Então meu nome padrão vai ser myPublicIP, mas aqui eu posso colocar qualquer outro nome. Esse aqui é o default, mas eu posso alterar ele depois. Vocês vão ver como que a gente pode alterar também, tá? Então aqui dentro da criação do IP público também eu posso definir alguns valores. Se eu vou ter um IP dinâmico ou estático, eu posso definir o valor para ele aqui, padrão como dinâmico, mas na hora de criação do recurso eu posso alterar, eu tenho as duas opções. Aqui também o tipo de SKU, eu posso usar Basic ou Standard, então aqui o default eu sempre botei na Basic, mas eu posso trocar para Standard. Aqui a parte de OS, né, de sistema operacional. Então aqui tem todos os sistemas operacionais possíveis aqui que eu vou ter falando em Windows, né? Desde 2008 R2 aqui até o meu 2022 aqui embaixo. Tem todas as imagens disponíveis. E aqui eu botei como padrão também a 2022 Data Center. Então tem todos os recursos. Então além de eu colocar o default, eu posso vir aqui em Allowed Values, aqui por exemplo, e colocar qualquer outro valor que eu posso escolher dentro da minha imagem, tá? Nesse caso da imagem do sistema operacional. Aqui, eu estou falando aqui em tamanho de máquina, então o tamanho padrão Standard B2S, não tem nenhuma outra opção de máquina aqui, por exemplo. Poderia ter, assim como nas versões anteriores, nos parâmetros anteriores, ter aqui as versões de máquinas que eu vou poder utilizar esse template, então eu posso ter várias versões, ou posso botar aqui o valor default. Localização, então ele vai usar aqui a mesma localização do Resource Group, posso alterar isso, posso deixar como padrão assim. Então, dependendo do local, né, a região do meu grupo de recurso, ele vai aplicar
em todos os recursos a mesma região, a mesma localização. Nome da máquina virtual, se eu não alterar, vai ser uma Simple VM. Parte de placa de redes, então da parte de rede, né? Então eu crio a minha rede, o meu prefixo de rede, a minha subnet, o prefixo de subnet, o nome da minha subnet e cria até um default NSG já aqui. Os recursos que eu vou precisar criar, né? Aqui questão de discos, né? Então falando aqui em discos, aqui eu vou aplicar o IP público, como que eu vou fazer para aplicar esse IP público. Então aqui eu tenho várias opções, até aqui é o NSG já criando já a porta, ó, a porta de RDP aberta já para a gente poder fazer o acesso a essa máquina virtual. Tá, então aqui no painel eu venho aqui e já procuro por deploy, por exemplo. E já vou encontrar aqui o deploy a custom template, tá? Então eu vou procurar uma forma de fazer o deploy com um template customizado. Então eu vou clicar nessa opção aqui. Vou ter essas opções aqui, eu posso criar uma máquina virtual, posso vir aqui criar um app service, posso criar, já tem algumas coisas customizadas aqui, alguns recursos customizados. E olha só que legal, pessoal, tá? Eu posso vir aqui construir meu próprio template. Uma das formas que eu posso fazer isso, eu venho aqui em recursos, eu venho aqui em, por exemplo, vou adicionar um recurso. Eu coloquei aqui um recurso de máquina virtual, fiz só um teste, botei no nome bem básico aqui. E adicionando o recurso, ele já começa a montar o documento para mim aqui, ó. Né? Então ele consegue montar já um documento. Eu posso me basear em cima deste documento aqui, criando recursos aqui e editando ele, customizando conforme minha demanda. No meu caso, eu tenho o arquivo pronto, eu vou só carregar ele aqui, tá? Então eu venho aqui, localizo o meu arquivo. Eu carrego ele, então aqui todos os recursos que eu já tenho configurados, né? Que é um storage account, meu IP público, meu NSG, uma rede virtual, minha placa de rede e minha máquina virtual. Então tenho tudo lá aqui configuradinho já. Com todas as opções. Aquele mesmo arquivo que eu mostrei agora, eu tenho ele aqui já no template. Próxima etapa, eu posso vir aqui e dar um save nesse arquivo. E agora sim, eu vou vir aqui, eu posso escolher um template. Ou posso criar um grupo de recursos, por exemplo, então RG, Operatilab, por exemplo. Clicar em sim, vou criar no Brasil, admin username, aqui, uma senha. Aqui o DNS Label ele vai criar já baseado nas regras que eu botei no meu documento. O meu IP público, eu posso usar esse nome aqui, ou eu posso vir aqui e colocar Public IP, por exemplo. O tipo de IP público que eu vou usar, dinâmico ou estático, vou usar estático. Tipo de SKU, standard. Sistema operacional, Windows Server Data Center 22. Tamanho de máquina, lembrem que eu coloquei aqui que eu só tinha um tamanho de máquina, ó. Se eu colocasse mais opções, eu poderia simplesmente abrir aqui um drop-down aqui e escolher outra versão. Ou eu posso digitar outra máquina aqui, outro nome de máquina, e ele vai aplicar outra máquina virtual para a gente. Mas eu vou deixar no padrão que eu deixei no meu ambiente lá. Localização do recurso, ele já vai pegar o mesmo local aqui da região que está meu grupo de recursos aqui em cima. E o nome da VM, eu posso criar aqui uma Operate VM, por exemplo. Revisar e criar. Ele vai revisar todo o meu ambiente. Revisou minhas configurações que eu coloquei aqui, setei meus campos obrigatórios aqui. E agora eu vou criar meu recurso. É muito legal para customizar ambientes e poder aumentar aqui a produtividade, né? Começar a criar ambientes de forma mais dinâmica, mais rápida, né? Acelerar esse tipo de criação de recursos, tá? E sempre no padrão, que é o mais importante. Aqui está quase criando a máquina virtual, assim que terminar eu já volto com vocês. Feito então, pessoal, criei o meu recurso já, vamos dar uma olhadinha no meu grupo de recursos, como que ele ficou. Aqui ó, RG Coopera TI Lab. Então ele utilizou, né, todos os parâmetros que eu coloquei, alguns deles já está com o nome padrão, então não alterei eles manualmente, né? Por exemplo, aqui a placa de rede, eu poderia colocar naquele formulário todos os recursos para a criação da máquina virtual, ficaria bem mais interessante de fazer um padrão, né?
incluindo aqui a minha placa a minha rede virtual também, tá? Mas, então aqui a máquina virtual está criada com um disco de sistema operacional, um disco de dados, a máquina virtual criada no tamanho certo, que é a B2S. Bom, então pessoal, foi criado aqui meu grupo de recurso, conforme eu configurei ele no meu arquivo JSON. É um vídeo mais rápido que o normal, é um vídeo que é mais simples, eu não vou explicar detalhe por detalhe do arquivo JSON, porque vai levar muito tempo, a gente pode levar muito tempo, mas, como eu comentei no começo do vídeo, vou deixar aqui o template que eu usei para esse laboratório. Vocês podem utilizar esse template para estudar e entender a lógica desse arquivo JSON e produzir os próprios arquivos de vocês para automatizar as criações, para automatizar alguns deploys de ambientes. Então é bem legal fazer isso, é bem legal brincar com esses arquivos para tentar entender como que funcionam os templates ARM. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau, valeu!